Olá, turma. A nossa aula dessa semana, coeficiente de uma função afim, vai ser o assunto para esta semana. Primeiro, observe aqui, na função afim. A função afim, né, que tem esse formato aqui, f de x igual a x mais b. Então, os coeficientes, né, chamamos de coeficiente as letras A e B. São o valor que vem aqui. Ó. O coeficiente A é o termo de x, aqui está. E o coeficiente B é um termo aqui, ó, sozinho, é um termo independente, fixo. Certo? Então, os coeficientes são essas letras, A e B. Pronto, vamos ver aqui a reta, o gráfico da função afim. Está aqui a função f de x, meu de x menos 1, e aqui o gráfico que representa essa função. E aqui no outro nós temos a função g de x, menos x mais 3. E aqui de vermelho o gráfico. Pronto. Então, nessa função, os coeficientes, nessa função f de x, o coeficiente a é meio, aqui, 1 sobre 2. E o coeficiente b é esse aqui, 1 meio, aliás, menos 1, desculpe. O coeficiente a, 1 meio, o coeficiente b, menos 1. E na função g, e também a função afim, menos x mais 3. O coeficiente a é o menos 1. Você está vendo aqui só o valor negativo? É subentendido que existe o número 1 bem aqui, porque está subentendido. O valor dele é menos 1. E o coeficiente b, 3. Agora veja, ó, esse coeficiente b. Observe que o gráfico já está cortando o eixo y, que é esse eixo aqui, o eixo vertical, está cortando exatamente aqui, ó, no menos 1. Está vendo quem é o menos 1? O menos 1 é o coeficiente b. Então, a reta, ela sempre corta o eixo y no b. No caso aqui, menos 1. Observe aqui a outra. O coeficiente b é o 3. Então, observe aonde a reta corta o eixo y, exatamente no 3, ó, certo? Então, o gráfico é bem isso. O coeficiente b de uma função afim é o valor onde o gráfico intersecta, ou seja, corta o eixo y. 3, ó, 3. Aqui, ó, menos 1, menos 1. Pronto, aqui só reforçando o que eu falei. Ó. Observe que no gráfico de cada uma das funções, o valor da ordenada é o número que fica no eixo y, do ponto em que as retas intersectam o eixo y é igual ao coeficiente b. Por exemplo, lá eu coloquei essas funções, f de x, 1 meio x menos 1. Observa que o b é o menos 1. E o gráfico intersecta o eixo y exatamente no menos 1. Aqui está. Tá vendo? Menos 1 ó, intersecta no menos 1. E aqui, 3 intersecta no 3.
e o coeficiente A. Pronto, temos aqui a função f de x igual a x mais b. O coeficiente b, ele é chamado de termo constante ou então coeficiente linear. É mais conhecido como coeficiente linear. Eu gosto de chamar mais de termo constante, mais chique, mais bonito. E o coeficiente A, que é essa parte aqui. O coeficiente A, ele é chamado de declividade da reta ou então coeficiente angular. É mais conhecido como coeficiente angular. Mas na geometria analítica vocês vão ver mais esse nome, declividade da reta. Esse coeficiente está associado à inclinação da reta. Enquanto B é onde a reta corta o eixo Y, esse A está associado com a declividade dela. Aqui representa o gráfico. Vamos a um exemplo, para a gente fixar esse conteúdo. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo, de R$8, mais um valor variável de 50 centavos por unidade produzida, sendo X o número de unidades produzidas. X, né, porque é um valor qualquer, pode ser produzido 1000 peças, 2000, 3000, 5000, um valor qualquer, então chama esse valor de X. Então vamos fazer, no item A, vamos escrever a função que fornece o custo total de peças. E no item B, indicar a taxa variável dessa função e o valor inicial. Bom, no item A, resoluções. A função, nós estamos trabalhando com função afim. Então, toda função afim, né, tem este formato. Tá achando estranho porque eu coloquei um C, né? No slide anterior eu colocava f de x, aqui eu coloquei C. Tudo bem, opção, eu coloquei C para combinar com o custo, porque nós estamos aqui calculando, nós vamos escrever a função do custo. Então eu botei C de custo. Então, nós vimos no slide anterior que essa parte aqui é a parte variável e esse B é a parte fixa, certo? Então, parte variável lá no problema, qual era o valor? A parte variável está aqui, 50 centavos, e a parte fixa, 8. Pronto. Então, vou escrever aqui, a parte variável, 50 centavos, está aqui de vermelho, e a parte fixa, R$8. Essa parte fixa é um custo que você já inicia a produção com ela. Quer dizer, numa indústria, toda indústria ela tem um valor fixo. Quer dizer, todos os meses ela tem que pagar sempre aquele mesmo, sempre tem aquelas mesmas despesas, que são aluguel do prédio, salário, funcionários, água, a conta de energia, tudo isso são custos fixos. Pronto. Então, e o custo variável? O custo variável já é envolvido na produção. Então nós temos a parte variável, que é 50 centavos, quer dizer, cada peça produzida custa 50 centavos, certo? E vai ser mais acrescentado no custo o valor fixo, que é 8 centavos, certo? Aqui, ó.
O coeficiente A é a parte variável. Está aqui, a parte variável. O coeficiente B é a parte fixa, que vai ser os R$8. E a parte variável, que é o B, vai ser os 50 centavos. Assim, né? Tá aqui. O A, 50 centavos, que é a parte variável. E o B, os R$8, que é a parte fixa. Agora é só montar a função. Só fazer uma substituição. Você troca o A por 50 centavos e o B você troca por R$8. Olha aí, eu trouxe para cá os valores. O valor do A, que é os 50 centavos, que é a parte variável, e o valor dos R$8, que é o B, que é a parte fixa. Aqui está a função, tem esse formato, AX mais B. Então, faz assim, pega os 50 centavos e traz aqui para o valor pro canto substituir pelo A. E pega esses R$8, está aqui a setinha apontando para o B, ó, você troca, substitui, né? Tira o B e coloca R$8. E aqui tira o A e escreve 50 centavos. Olha como ficou. Tá vendo? Olha aqui o A. Tá vendo? No lugar do A, 50 centavos. E no lugar do B, tá aqui, R$8. E aí está a função do custo para produzir X unidade de peças. O item B, ele quer o valor da variação da taxa, é a taxa de variação e também pronto, a taxa de variação. Vamos fazer aqui a comparação. Pronto, nós temos aqui a função, custo, que nós calculamos, nós montamos no slide anterior. Nós vemos o que? A taxa de variação. A taxa de variação é exatamente o A, é o coeficiente angular, certo? Que é a taxa de variação. Então, comparando, quem vai ser o coeficiente angular aqui nessa função? Vai ser exatamente, ó, 50 centavos. Daí, dá para perceber que a taxa de variação é os 50 centavos, ó, é o termo de X. Isso é que é a taxa de variação. Ele pediu mais o quê? O valor inicial. Aqui. A taxa de variação, nós já calculamos lá. E quem é esse valor inicial? A taxa de variação vai ser os 50 centavos e o valor inicial ele é o valor fixo. É esse valor aqui. É o coeficiente linear. Quer dizer, é o termo fixo. Isso aqui chama-se de valor inicial. Certo? É os 8 centavos, são os R$8. Então, bons estudos, façam as tarefas.